Bom, agora vamos voltar para nossa realidade. Não precisa estudar. Os prédios caem. Que horror. Os prédios caem. Os meus não, hein? Fala galera, estamos aqui mais uma semana para começar mais um Arco do SP. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. Ô galera, bom dia. Nossa, animação. Tá animado. Tá desanimado? Ô pessoal, bom dia. O Satoshi aqui também. Opa! E a Elis. Oi. E hoje, qual que é o nosso tema? Samuel, já que você tá animado. Vixe, por que você perguntou pra mim? Você sempre quando eu pergunto, você fala sozinho. Mas eu Agora sempre que eu pergunto- esqueço isso. Mas eu vou falar que o Satoshi vai me ajudar. O tema... Passa a cola pra ele, O tema- Satoshi. O menino estudou. Eu só não lembro de tema. Estudou o tema errado. Melhorou pra caramba. Bom, enfim. Hoje a gente vai falar sobre as atribuições do arquiteto segundo o que diz o nosso CalBR. É importante frisar isso. Porque na sua mente é outra coisa. Mas você não tá vendo? Ele pôs uma lista à parte. Ele fez uma lista à parte. Pode ser, né? Sei lá, Casinha. Tem aí uma lista pessoal das atribuições do arquiteto. Inclusive, você for na mente dos caras aí, o arquiteto pode fazer não sei o que. Não, o Cal tá falando o que a gente pode fazer. O Samuel imprimiu a lei aqui do Cal e ele pôs X em tudo. Porque ele não concorda. não se entende apto pra fazer nada. Não fica falando da nossa utilidade. Depois eu mando uma Expondo. foto no Insta e põe pra vocês como tá tudo com X aqui. Mentira, não tem nada com isso X, não. Eu só grifei aqui coisas importantes que eu acho que tinha que ser tirado. Que você gostaria de ter aprendido. Legal que isso aqui é atribuição nossa, mas eu não faço ideia do que é. Mas enfim. Bom, pessoal, a gente vai falar Calma sobre... aí. Só lembrando que Fala aí. esse tema foi uma sugestão de um ouvinte. Ah, é verdade. Chamado. Boa colocação. Só que aí o cara eu acho que colocou o apelido aqui, então a gente não vai saber o nome dele, mas é Fabuga. Fabuga. Valeu, Bom, Fabuga. Belo tema. você que ouviu aí, escreveu, muito obrigado pela sugestão e, enfim, continuem sugerindo aí novos temas que nós acataremos. Ou não, né? Depende do tema. A gente vai passar por um filtro. Mas a gente vai tentar fazer aqui uma breve leitura sobre essas atribuições aí, né? Que ela, na verdade... Né? Não, oi? Segundo o Cal, né? Isso, segundo o Cal. Que na verdade ela vai permear também algumas outras, eu não diria outras profissões, mas outras ramificações, né? Talvez da arquitetura, tal como interiores e paisagismo, enfim, que estão inseridos no contexto da arquitetura do urbanismo. Até porque se fosse outra profissão, não seria uma atribuição do arquiteto. Não, é importante dizer isso, porque até pouco tempo atrás nós estávamos vinculados ao CREA. Né? Então, a gente precisa saber até que ponto isso se desvinculou totalmente. O carro de 2011, né? 2010, na verdade, né? Na verdade, Foi aprovado em 2004, 2005 e a gente só separou depois de uns 5 anos. 2011. 2011? Porque quando eu me formei, no meio de 2011, tá eu certo. tirei CREA. E aí fiquei 6 meses com CREA pra depois tirar o Cal. Foi isso mesmo. Eu me formei em 2012 e já não tinha mais CREA. Na verdade, assim, a primeira vez que foi regularizado o que o profissional de arquitetura ia fazer foi em 1933, quando ainda era o CREA. Que aí era o pacotinho arquiteto, engenheiro e agrimensor. Quando surgiu o CREA, né? Aí em 1966 mudou. Só pra explicar pro pessoal, agrimensor. Que faz... Tá zoando os agrimensores. Um agrimensor ouvindo Não, aqui. porque no caso eu achei que era É o atual topógrafo. arquitetura e agronomia. Aí agrimensor pra mim é uma palavra nova. É tipo um Desculpa a topógrafo. ignorância. faz aquelas medições, principalmente de grandes áreas, tá? Mas até Terrenos de grande escala. o CREA, até onde eu sei, era engenharia, Então, arquitetura aí- e agronomia. Aí entrou, na verdade, em 1966 a arquitetura, continuou, né? Arquitetura, engenharia e a engenharia agrônoma, né? Aí entrou o agrônomo. E esqueceram o agrimensor. E o Não, agrimensor... aí o agrimensor foi pra engenharia. Migrou. Perfeito. Tanto que hoje o topógrafo tá como engenheiro, né? Sim. E aí, em 2010, o CAL, Conselho de Arquitetura e de Urbanismo,
né, que na verdade ainda só foi lançado em 2011, mas em 2010 já tinha feito, então saiu esse primeiro decreto, onde entra o decreto regulatório, né, do que abarca o que a profissão de arquiteto faz, na verdade. Né? Teve um regimento, na verdade, regimento geral, ele foi aprovado pela resolução do CAL no dia 6 de setembro de 2012. Tá? Esse regimento geral é, na verdade, rever essa lei 12.378 de 2010. Rever não, ele pega ela e coloca dentro do CAL. É basicamente isso. E aí é o regimento geral que foi aprovado em 2012. Só voltando um pouquinho, rapidão. Em 85, o CREA ainda adicionou o pessoal que se formava em técnico, né? Em técnico industrial e técnico agrícola, né? Muito bem. Só uma observação, que as faculdades de arquitetura aqui no Brasil, a sua maioria nasceram das faculdades de engenharia, né? Então talvez vem daí também um pouco então vamos colocar eles ali junto no grupinho também, né? E tem uma coisa interessante que eu soube disso agora recentemente, esses dias na verdade, que a faculdade de engenharia e de arquitetura na USP, elas têm lá uma associação em que você pode completar, sair engenheiro arquiteto, arquiteto engenheiro por mais 2 anos. Né? Ou seja, isso nos traz à mente que não é uma coisa tão distante assim quanto muitos pensam. Também não é a mesma coisa, mas enfim, essa distância não é tão grande. Não, eu acho que só, já que a gente entrou nesse assunto, eu posso até ler aqui, que eu acho que eu comentei com vocês antes da gente começar a gravar, desse site, que é um site que é do governo, né, que é de classificação brasileira de ocupações. Tudo bem que ele não entra a fundo, que é bem geral, que cada profissional, né, eles consideram que estão cadastrados aqui, né, mas então só para ilustrar, se a gente colocar, por exemplo, aqui, arquiteto, eles classificam assim, tem arquitetos e urbanistas, e tem um número. E desse número eles têm títulos, então eles vão separando arquitetos de edificação, arquiteto de interiores, arquiteto de patrimônio, arquiteto paisagista, arquiteto urbanista e urbanista. Todos eles estão dentro do que eles consideram, que aí eles colocam como uma descrição sumária. Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços, desenvolve estudos de viabilidade financeira, econômica e ambiental. Podem prestar serviço de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão. Daí, se a gente coloca o engenheiro, se você escrever engenheiro civil, ele vai dar o número, mas na hora da classificação sumária ele coloca uma descrição ali, ele coloca engenheiro civil, civil de aeroporto, de edificação, enfim, de várias coisas, mas aí ele coloca assim, então os engenheiros, segundo esse site, ele coloca que elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos, coordenam a operação e manutenção do empreendimento, podem prestar consultoria, assistência, assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. Então, assim, dá para entender muito essa relação de que no caso, o arquiteto começa na fase do projeto e aí entra, né, meio que complementando ali no momento da obra, que é aí que entra o engenheiro. Uma forma bem simplória, assim, de explicar ali onde cada um entra, essa né? Divisão, né? Mas vamos falar um pouco sobre a lista que o Cal coloca. Daí você faz suas inserções aí quando você achar conveniente, Luiz. Até porque. Vamos embora, Satoshi? Acho que sim. Vocês avisam a gente? Hoje a gente está como ouvinte. Eu quis dizer todos. Não, mas é importante, na verdade, só salientar uma coisa, que é o seguinte: essa lista do Cal, dessas atribuições, ele já coloca uma divisão aqui nessa lista, né, que é uma divisão em 6 grupos. 6 grupos, exatamente. O primeiro grupo seria arquitetura e urbanismo, lembrando que o arquiteto e o urbanista estão vinculados por uma questão de formação, né? No Brasil. Eles chamam aqui de formação generalista. Não tem como separar, né? Exatamente. Então tem uma pessoa que se forma arquiteto, ele é urbanista, e um cara que se forma urbanista, ele é arquiteto. Não tem como separar. Então esse primeiro grupo... Só como... Nossa, eu tô sem palavras. Liga o cérebro. Liga o cérebro. Ligado, mano.
Só para acrescentar, isso é no Brasil, né? Essa questão da associação arquiteto-urbanista é no Brasil, as faculdades do Brasil que tem essa conexão direta. Em outros lugares não é obrigatoriamente assim. Eu acho que a gente estava até discutindo isso aqui antes de começar a gravação, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso rapidamente, né? Que é sobre essa diferença da formação aqui no Brasil e de alguns países na Europa, onde na Europa você tem uma formação meio que básica, meio geral, né? Porque a palavra básica simplifica demais, mas seria uma formação geral, e a partir de um determinado momento você pode escolher um caminho mais focado, né? Então o cara que vai trabalhar com projeto, ele foca mais naquilo, o cara que vai trabalhar mais com construção, enfim, as várias disciplinas. Você pode separar as disciplinas no final da faculdade, igual hoje aqui no Brasil, engenharia, depois de 3 anos de... 2, acho que são 2, dependendo da faculdade, 2, 3 anos de faculdade, e os últimos 2 anos são focados na área que você quer. Então, se o cara quer ser engenheiro civil, ele já vai para a turma de civil, para a elétrica, para a mecânica. Nas faculdades de arquitetura fora, em algumas faculdades de arquitetura fora do Brasil, se tem esse mesmo pensamento em que você faz a arquitetura geral nos primeiros anos, depois você pode escolher se você quer ir para interior, se você quer ir para urbanismo, para paisagismo, mas que você consegue ir especializando, e aí sim ele não se forma como arquiteto e urbanista, já se forma mais específico na área dele. Então, exatamente. E essa diferença é uma coisa, na verdade, a gente estava discutindo aqui, e isso dá margem para um outro tema grande, né? Que é a questão da nossa formação, como a nossa grade curricular está estruturada, enfim. Mas, voltando à nossa questão do Brasil, retomando, a gente, arquiteto e urbanismo, então está vinculado por uma questão de formação. Esse seria o primeiro grupo. O segundo grupo, que é aqui discriminado também pelo CAL... Eu queria só, dentro desse primeiro grupo, uma das questões que me chamou a atenção é a parte de projeto arquitetônico de monumento. E foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu não sei se eu sei fazer isso não. Não, mas claro que sabe, você teve aula com a Rita Zurita. Exatamente. O Cassiporé, incrível, cara. É engraçado. Tem obra em quase todo o metrô. Lenda. Sobre essa questão de monumentos, eu não tenho uma lista aqui de quem projetou os monumentos de São Paulo, mas eu tenho a sensação de que quem projetou foram artistas plásticos. Isso. Escultores e tal. É que tem aqui a questão do monumento, eu acho que vai um pouco além, porque ele pensa na estrutura do monumento, né? Onde da isso vai arte. ficar, no ponto. Se aquilo vai ficar de pé, se o vento vai bater, se aquilo vai cair. Né? Então vai além da estética, né? Eu entendo. Bom, nesse caso, como você até falou de uma questão técnica da coisa, funcional, me parece que também seria uma atribuição do cara que projetou aquele negócio. Por exemplo, o cara projetou uma estátua de 30 metros, enfim, uma coisa de 30 metros, um totem. Aí chama o arquiteto, faz isso ficar de pé. Acho que ele já... um exemplo é o Cristo Redentor, né? É um projeto assinado por um engenheiro, né? Que ele teve que calcular toda a estrutura. Então, eu acho que é a mesma questão desse que eles estão chamando de projeto arquitetônico de monumento. Quando o monumento adquire o caráter de um edifício, né? Sim. Forte e tal. Tá esclarecido? Porque eu acho que acho que eu ainda não sei fazer. Eu acho que é porque o artista plástico entra no fato de poder projetar, né? Ou fazer uma obra, seria aí uma obra de arte mesmo, que seja uma escultura, né? Aí seria uma obra de arte. Muito bem. A gente vai falar depois sobre o que eles descrevem aqui, né? Deve ter umas coisas engraçadas aqui, mas vamos passar para os grupos. Vamos falar para os grupos. Bom, segundo grupo da arquitetura de interiores, né? Segundo grupo, arquitetura paisagística. Terceiro grupo. Terceiro grupo. 1, 2, 3. Quarto grupo, patrimônio histórico, cultural e artístico. O quinto grupo, do planejamento urbano e regional. E do sexto grupo, conforto ambiental. Então são essas 6 divisões propostas pelo CAL, certo? Ou seja, o arquiteto, ao se formar, ele pode fazer qualquer uma das subatribuições dentro dessas gerais. Na verdade, pode atuar em qualquer grupo.
Vamos aos grupos. Então, o primeiro grupo trata-se, como a gente já falou, de arquitetura e urbanismo, né, que eu imagino que é o grupo aqui, inclusive na lista, é o que tem a maior abrangência aqui. Que é o grupo principal, né? Os maiores, e tem uns Ctrl-C e Ctrl-V aí de vários, tem, né? Deve ter, com certeza. Só muda o final. Ctrl-C, Ctrl-V paisagismo, Ctrl-C, Ctrl-V interiores. Então, vale a pena... Tem alguém criticando o Cal aqui. Como ele já acabou de salientar essa questão, eu acho que já vale a pena já falar isso. O Cal Os não, 6 né? grupos... O estagiário que fez isso. Mas alguém teve que assinar embaixo, então o responsável do Cal. Dos 6 grupos, eu acho que 5 deles, pelo menos, sempre o primeiro item é projeto de arquitetura de interiores, projeto de arquitetura de edificações, projeto de arquitetura de paisagismo. Realmente a questão do projeto, né, da elaboração, é o básico, né? Primeiro dos itens. Porque arquitetar é projetar, né? Exatamente. Então não faria sentido se fosse diferente. Bom, primeiro grupo, então, tratando agora, vou ler rapidamente aqui alguns dos mais importantes, pelo menos. A gente pode falar discutir em cima desses itens, né? O primeiro item descrito aqui é o projeto de arquitetura, né? Projeto arquitetônico de edificações de reforma ou de reforma de edificações. Posso só te interromper um minuto? Claro. É que aqui no final ele coloca o glossário, então só para complementar a sua fala. Projeto de arquitetura, então ele coloca projeto arquitetônico, atividade técnica de criação pela qual é concebida uma obra de arquitetura. Pode continuar. Muito bem. Explicou tudo. Então, retomando aqui a questão dos pontos, né? Então, projeto arquitetônico. O segundo ponto, o que eu acho que vale a pena salientar, coordenação. Só uma coisa que eu ia falar. É só pra gente. Como tem muitos subitens, acho que a gente podia só falar os que a gente enxerga como principal, se não tiver. Mas não, é isso que eu tô fazendo. Mas eu acho bom a gente avisar que não é só o que a gente tá falando que tá nas atribuições. Né? Mas eu acho que eu falei isso também. Os principais ou os que são curiosos, né? Bom, falando então do primeiro. Agora é minha vez de interromper. Falando do primeiro grupo, arquitetura e urbanismo, a gente vai citar alguns dos pontos, tá? Porque tem aqui pelo menos uns 15 ou 20. A gente vai citar os principais, tá? O primeiro deles, projeto de arquitetura, né, de edificações e reformas em geral. O segundo que eu acho que vale a pena falar é coordenação e compatibilização de projetos arquitetônicos com projetos complementares. Então, o cara fez um projeto de uma casa, ele faz ali aquela compatibilização com projeto de estrutura, elétrica, hidráulica e o que mais. Isso é muito legal que você levantou, porque volta um pouco naquilo que a gente conversou, né? Do conhecimento. Então, a gente, na profissão, tem que ter, já que a gente está na responsabilidade de coordenar todos esses complementares. O engenheiro de elétrica, hidráulica, o próprio civil, enfim, todos os complementares do projeto, que são esses outros que estão articulando para executar o projeto como um todo. E como o próprio nome diz, são projetos complementares, então como realmente essas profissões se relacionam. Só lembrando também que não é exclusividade do arquiteto, né? O engenheiro também pode fazer a coordenação, só que na maioria dos casos é indicado o arquiteto por ele ter uma visão mais geral do que o engenheiro. Isso. Então, mas aí ele até comenta que esses que ele colocou nessa lista são as atribuições exclusivas do arquiteto. Mas a gente vê aqui no mercado que não é exatamente assim. Sim. Isso aí, o mercado é outra realidade. Mas eu acho que o engenheiro também pode entrar como coordenação de projetos. Eu tenho quase certeza. E eu tenho uma questão engraçada para dizer que eu trabalhei com um arquiteto que ele falava o seguinte, que ele sempre comentava comigo, ele falava que o arquiteto deveria projetar a estrutura, não calcular. Então, quando ele faz o projeto da casa, ele já projeta, vê onde ele entende que são os pilares, onde é que eles vão ficar, enfim, o sistema estrutural. E aquilo, obviamente, ia ser depois calculado com mais minúcia por um engenheiro, né? No caso desse escritório que atuava assim. Mas a gente fez isso. Na faculdade a gente já começa... Mas eu até digo isso porque tem muitos escritórios que depois... delegam essa parte. Não é possível. Eu acho também meio complicado. Como é que você vai desenvolver o projeto e manda pro engenheiro e o cara põe um pilar no meio do saguão? Mas, cara, parece meio absurdo, mas eu já vi casos assim.
Eu já conversei com engenheiros, na verdade, que receberam um projeto de arquitetura sem nada estruturado. sem a menor noção de estrutura. Não é Então possível. ele teve que pontuar ali. Existe isso. É meio como xarope, mas existe. Mas enfim, é só um Inclusive ponto. por isso que a gente aprende o pré-dimensionamento estrutural, né? A gente então tem ideia geral de quais seria o tamanho, justamente para na hora que você estiver projetando o básico, você saber se ali vai ter um pilar de 10 por 10 ou de 80 por 80, e aí sim, quando você passar para o engenheiro, ele vai falar se é 70 por 70, 75, com qual tamanho aquilo vai passar, ou a altura da viga. Mas o pré-dimensionamento te dá essa noção de, na hora que você estiver projetando em planta... Na verdade, eu seria até mais simplista. Na verdade, não é nem o tamanho do pilar, mas é se tem pilar. Se É tem isso, pilar você e local, onde né? você gostaria É que isso. tivesse naquele projeto. Exatamente. Aí se é viável ou não, aí o engenheiro que vai dizer, né? Na verdade, já teve projetos, inclusive o projeto que a gente fez aqui, eu fiz com o Samuel lá de São Carlos, que é isso, a gente fez o pré-dimensionamento e aí o engenheiro falou, não, mas aqui não vai dar, e a viga vai ficar muito grande. A gente falou, tudo bem. Então, tipo, pro engenheiro era inviável, e a gente falou, não, acho que foi assim que a gente pensou, pode Não é inviável, é que vai ficar caro. Tem isso. Essa foi a questão. Às vezes o engenheiro... Funcionalmente É. Funcionava, mas não dentro do custo. É esperado, mas nesse caso, é que na verdade o engenheiro até, enfim, está aprofundando um pouco nisso, mas já vai terminar esse assunto aí, pessoal que está ouvindo. Esse caso específico, o engenheiro foi até muito importante, porque na verdade ele estava tentando trazer a visão racional que o engenheiro na verdade tem e que a gente estava procurando, né? Cara, precisa ter uma conversa total dessa estrutura que não pode ficar uma coisa caríssima, é uma casa, é um anexo. Mas nesse caso específico, Danilo, é importante lembrar que a gente projetou a estrutura, Sim. a gente deu para o cara pronto, onde estavam os pilares, as vigas e até o tamanho delas, que a gente gostaria que tivesse. Obviamente baseado numa noção mínima, né, de dimensões. E ele teve pouquíssima coisa para mexer. Eu lembro que ele mudou um pilar de lugar, falando que tinha uma viga lá que ia ficar escondida, podia ser pequena, diminuir a volumetade. Também não vamos minimizar o trabalho do cara, Não, né? não O foi- cara fez o cálculo de. Ele calculou Isso toda sem a dúvida. ferragem. Sem dúvida. Inclusive tinha um balanço lá que teve ferro para Não, e aí esse balanço que a gente pensou de uma forma, ele falou, putz, esse balanço para ficar melhor é melhor que você faça uma viga contínua, então aí esse balanço vai ser melhor estruturado, não vai precisar ser tão maior essa viga, então a gente conseguiu diminuir e continuou na nossa expectativa. O fato, o Satoshi, não é que na verdade a gente diminuiu o trabalho do cara, mas a gente pensou junto com ele, né? Então facilitou de uma acho que a gente não atrapalhou ele, no mínimo. A parte mais legal é quando você projeta e não muda quando volta do engenheiro. Né? Acho que essa é a melhor. Pequenas mudanças ali, nada que comprometesse. Muito bem, isso tudo aí que a gente comentou aqui está dentro dos projetos complementares de compatibilização. Uma outra coisa importante também, aí ele fala aqui sobre memorial descritivo, caderno de especificações, mas eu entendo que isso está junto do projeto arquitetônico. O cara, quando faz o projeto arquitetônico, vai junto do memorial descritivo, entre outras coisas. Desempenho de cargo e função técnica concernente à elaboração e análise de projeto arquitetônico. Isso aqui eu não sei nem porque eu li. Agora, isso aqui é legal. Também que ele selecionou os itens, né? Eu li sem Os querer. itens que ele encontrou como importantes. Eu li sem querer. Esse aqui é interessante. Ensino de teoria, história e projeto de arquitetura em cursos de graduação. Não, esse não é interessante. É muito interessante. Não, porque todos os outros grupos também vão fazer a mesma coisa. Mas enfim, isso aqui é muito legal. E não é de exclusividade do arquiteto também, porque engenheiro também pode fazer. Todo mundo que fez, como é que fala? Não é todo mundo, né? Porque existem profissões que tem aquela coisa do, como é que fala? Umas são direcionadas para lecionar e outra não. Bacharel e licenciatura. Exatamente. Não, é o nosso caso. Na verdade, acho que são coisas separadas, né? Tem a ideia, isso que você mencionou é para a escola, né? Quando é faculdade, algumas exigem no mínimo mestrado, outras o doutorado. Que ele fala curso de graduação. Então, exatamente. Mas assim, outras profissões claramente podem. O que ele quer dizer é que no curso de graduação de arquitetura, na disciplina de projeto, deve ser um professor que é
é formado, ou mestrado, doutorado, enfim, em arquitetura e urbanismo. Perfeito. Na nossa, né, da onde a gente vem, no Mackenzie, assim, é super comum, claro, professores formados em arquitetura, mas existem professores formados em outras áreas que são professores, mas aí eles não podem dar aula sozinhos. Ele tem que estar sempre acompanhado com um professor que é formado, mesmo que ele tenha mestrado em arquitetura, enfim, ele tem que estar acompanhado de um professor que tenha a graduação de arquitetura, no mínimo a graduação de arquitetura e urbanismo. Legal. Esses primeiros pontos aqui que a gente falou, eles são concernentes à arquitetura, né? Como a gente já frisou antes, arquitetura e urbanismo estão ligados, então ele descreve o mesmo para o urbanismo. Então, o projeto urbanístico, regularização fundiária, de parcelamento do solo, de loteamento, fazer um condomínio, uma coisa desse tipo. Instâncias, inclusive sistemas viários, então isso tudo são atribuições agora olhando pelo lado do urbanismo, né? Bem como o último ponto aqui, que acho que é importante falar, que é essa questão do ensino da teoria que a Elisa acabou de salientar aqui, ensino de teoria, história e projeto de urbanismo para curso de graduação. Então essas são as atribuições, o Satoshi até falou inicialmente, são exclusivas de um profissional que se forma como arquiteto e urbanista. Bom, segundo grupo de arquitetura de interiores, né? Aí a gente tem tudo que a gente falou e só troca o interior. Não, agora tem a polêmica do pessoal de interiores. Eu acho que é legal esse grupo porque tem essa questão da polêmica dos profissionais. São 5 itens. Vamos ler os 5 itens, vamos ver o que realmente difere, ou se tem alguma coisa muito específica aqui. Projeto de arquitetura de interiores. Caraca, aquele primeiro, só deu Ctrl-C, Ctrl-V. Bom, segundo a atribuição, coordenação e outro Ctrl-C, Ctrl-V. Mesma coisa. Relatório técnico de arquitetura interior. Opa, Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V de novo. Enfim, não difere absolutamente nada. Arquitetura, urbanismo e urbanismo. Já podia, né? Já tirava um dos itens. O primeiro grupo poderia... Mas vamos à polêmica. O Satoshi gosta de uma polêmica. Qual que é a polêmica, Satoshi? Não, da questão dos decoradores. Não, porque a profissão... Bom, aí a gente falando em arquitetura de interiores, né? São mais os profissionais que projetam ambientes internos. E aí entra também os profissionais que são reconhecidos a partir de 2016 pela Lei 13.369 como profissionais de designers de interiores. Só que a polêmica é porque existem algumas considerações do projeto, né, de interiores e que os profissionais de design de interiores não têm essa, como fazer assim, as mesmas responsabilidades. Obrigada. Então, na verdade, sim, tudo que está relacionado com algum tipo de mudança estrutural, isso sem dúvida é de responsabilidade de um arquiteto de interiores. E aí, segundo aquele site que eu mencionei lá no início, né, das ocupações, o designer de interiores, ele é responsável pelo desenho, pelo layout do espaço, melhor conforto, a questão estética, os acabamentos, os móveis, isso sim o profissional de design, não que o profissional de arquitetura e interiores não possa fazer, e faz também, mas é só essa diferença mais significativa e mais assim, fácil de explicar aqui para quem está ouvindo. Eu acho que simplificando é que para você fazer uma reforma, o arquiteto pode assinar uma NRT, e o designer não. Meio que é isso, ele consegue se colocar como responsável. Perfeito. O designer não, né? Então, hoje, na prática, o designer faz praticamente a mesma coisa. Na prática, praticamente, faz a mesma coisa que o arquiteto de interiores, mas em teoria ele não poderia fazer por não poder ser responsável na questão estrutural ali de mudanças de paredes. Claro que não é estrutural porque ninguém vai tirar um pilar
do lugar, da estrutural. Eu acho que quebrar Não uma... deveria, pelo menos. acho que parede, drywall, essas coisas tudo o decorador pode, né? O Mas designer ele de não consegue interiores. assinar como responsável, então tem lugar que Eu ele não acho vai conseguir que executar. não. Eu acho que ele não pode sugerir a quebra, sendo drywall, o que for, de nada. Será? Assim, pela ocupação que ele é designado, não. Não digo que no mercado, de novo, isso não aconteça. Mas ele não tem. Eu pelo menos desconheço como que é o currículo de um curso profissionalizante, enfim, de designer de interiores. Mas dá-se a entender que eles não têm esse tipo de conhecimento para poder especificar essa parede a ser demolida, parede, enfim. Bom, essa polêmica começou também porque o curso designer de interiores virou uma graduação, né? Então em algumas faculdades se dá o curso específico para isso, que se forma em 3, 4 anos, né? Então por isso que começou a gerar essa polêmica, né? O que se dá nesse curso, né? Que tipo de teoria a gente passa para esses alunos e por que eles podem exercer esse tipo de profissão? Como é que eles podem exercer isso no mercado? Então por isso que começou a surgir essa polêmica, né? Então até onde difere do arquiteto e do designer de interiores. É uma questão, na verdade, que está se desenvolvendo ainda, né? Bem como a arquitetura e o urbanismo acabaram de criar um conselho, né? Alguns poucos anos atrás. Eu acredito que o caminho dessa profissão também, no caso do design de interiores, seja esse. Haver uma desvinculação aí mais para frente e virar... De repente vira um CAUI. Pode ser. Uma coisa especificada mesmo. Foi uma brincadeira com o nome do seu escritório. É verdade. Nem ele percebeu. Pô, nossa, que Eu vou ter que... Na verdade, eu não vou deixar eles usarem esse nome porque já está patenteado. Enfim, pode ser que seja esse o caminho, né? Daqui a alguns anos essa coisa começa a se enveredar para um distanciamento da arquitetura e vire ali um novo conselho. Ou de repente o CAU assumir isso mesmo com limitações como a gente fazia dentro do CREA. Exatamente. Mas eu acho que a gente pode entrar mais pra frente, porque a gente ainda tem bastante a falar em relação a essas atribuições. Mas, de novo, só para deixar aí no ar essa coisa do como existem essas ocupações, essas profissões, desculpa, que aparecem, né? E que são totalmente braços da profissão que é o de arquiteto. E aí, pra gente talvez discutir um pouco e cada um pensar também por que será que é dessa forma, né? Por que gera tanto, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar também do paisagismo, que é outra... Na verdade, já é o próximo. Spoiler. Já é o Ele já tinha falado. Já é o terceiro grupo, que no caso é a arquitetura paisagística, que ele está aqui com 6 atribuições, o Elis. Eu me direciono especificamente a você, porque todo mundo vai saber por quê. Então, nessas 6 atribuições, eu acho que vale a pena destacar uma aqui, porque as outras são meras repetições, né? Só muda o nome do paisagismo. Projeto, recuperação paisagística, coordenação e compatibilização e tal. Mas tem uma aqui que é cadastro de como construído. Aí está entre parênteses as-built, da obra ou serviço técnico resultante do projeto de arquitetura paisagística. Esse as-built não foi citado em nenhum lugar antes. Na verdade, no anterior de interiores tinha um deles que citava, que até me gerou curiosidade, que é avaliações pós-ocupações. Tá aqui. Seria o item C, né? Relação técnico de arquitetura de interiores. Relatório técnico de arquitetura de interiores referente ao memorial descritivo, caderno de especificações de encargos e avaliação pós-ocupação. Essa avaliação pós-ocupação é o as-built. Não sei se é um as-built na verdade. Porque você pode só lá olhar e falar. Avaliei. Ficou legal. Tá bonito. Eu juro, me chamou a atenção. Falei, deixa eu ver o que eles entenderam dessa avaliação. Né? O as-built é diferente, ele é um cadastramento mesmo técnico. Mas deveria ter o as-built na primeira. Em todos, na verdade. Então, mas aí eu sei, essa é uma especificação dos estagiário, olha lá. Não, tem também na parte do conforto ambiental. Vocês vão ver que tem as-built também no conforto ambiental. Elis, nos diga, o que você entende que é esse as-built na arquitetura paisagística? Não, é porque eu acho que é importante sempre, na verdade em todos, né? Mas eu acho que aí está muito relacionado à questão também da especificação das espécies que estão sendo utilizadas, né? Então é fundamental, porque isso é orgânico, né? Então, por mais que você especifique alguma coisa,
o que acontece em todos também, isso acaba sendo alterado e você faz o as-built para compatibilizar, para dizer ali, ó. Atualizar. Exatamente, obrigada. Realmente foi plantado e executado. E também é muito importante ter, justamente porque é esse registro de que espécies, né, de que forma você fez tá muito próximo relacionado à questão também de recuperação de áreas, né, em que estão degradadas em relação a meio ambiente e tal. Então eu acho que é nesse sentido, porque ele tem essa importância também como um registro, mas o que não acho que nas outras áreas também não tem a sua importância. Eu entendo que do paisagismo está muito relacionado à questão ambiental e à questão do impacto disso no meio ambiente, mas nas outras tem outras importâncias também, né? O que eu acho que dá um pouco mais de importância ao paisagismo, que eu enxergo, se me corrigir se eu estiver falando besteira, é que no caso do paisagismo, o que altera após o término da construção ali, o término do projeto, da execução do projeto, é uma coisa que não depende tanto da gente. Diferente de um as-built de uma residência que o cara foi lá e decidiu por conta própria, tipo, não fazer uma das paredes que estava no projeto. Aí você vai lá fazer um as-built sem aquela parede. No caso do paisagismo, como aquela plantação lá, o que você colocou lá, as espécies, como que elas se seguiram conforme você tinha planejado na hora de projetar, ou se ele acabou tendo algum rumo diferente, mas aí é uma coisa mais orgânica que depende menos da nossa ação. Então, por isso que eu enxergo que talvez o as-built para o paisagismo é um pouco mais importante, porque ele vai lá e analisa se aquilo que ele tinha planejado antes depois de um certo tempo também, né? Exatamente. E aí tá relacionado de novo a essa questão realmente do registro ali de como que tá funcionando esse ecossistema e tudo mais. Mas o paisagismo acho que não é tão detalhado assim, né? Na verdade ele coloca os pontos e o que é muda eles colocam a quantidade de mudas e acabou, não é? Ou especifica cada pontinho de onde vai ser plantado. Depende do projeto, porque o projeto paisagístico ele não está só relacionado com as plantas, né, com a especificação das espécies vegetativas. Ele tem a questão da iluminação, ele tem também construção quando é o caso. Mas a questão que o Danilo trouxe da construção, por exemplo, de cara não construir parede, enfim, se vale também para o paisagismo, ali, que tem, de repente faz um corredor lá, um piso diferente, alguma coisa assim, e o cara resolve não fazer, né? Uhum. Então isso daí eu acho que não interfere. Mas eu acho que a questão que o Dani estava levantando do orgânico, se não depender da gente, é a questão das plantas, não é? Eu tinha planejado aqui em ter tal espécie, porque aqui provavelmente é onde vai ter maior insolação e vai ser o mais interessante visualmente ou para o ecossistema desse espaço. E aí, enquanto está executando aquilo, construíram uma casa um pouco maior do lado e aí essa insolação mudou. Então, quando você vai lá fazer um as-built, pode ser que aquilo que você tinha planejado para aquele espaço por conta daquelas espécies possa ter alterado, porque mudou a insolação, mudou a ventilação. As plantas morreram. Morreram, sabe? É isso que eu quero dizer. Por mais que você tenha planejado antes onde iria cada espécie, isso depende menos da nossa ação, da nossa decisão, e é muito mais da natureza. Mas aí tem um tempo também, né? Porque isso é muito orgânico. Você, a não ser que você fique fazendo as-built, né? Mas, dependendo do tipo de projeto. Se a gente tá falando de um parque, alguma coisa, isso é super importante, é fundamental, porque você tem que saber exatamente o que tem ali, como que tá se desenvolvendo. Então tem isso, tem também da escala do projeto, mas entra isso que você está falando, sim, talvez essa frequência de análise de resultado de um as-built para um tipo de projeto para um outro, né? Por exemplo, uma casa, você não vai ter essa necessidade, essa frequência, enquanto você está falando de um parque, de uma praça, enfim, aí isso sim, isso é extremamente fundamental. Inclusive, só acrescentando que o paisagismo também atua muito na questão de áreas comuns de prédio. Sim, né? sim. Que aí o cara não vai só projeta. Normalmente é aquela implantação que você vê quando você vai conhecer o edifício, aquela primeira planta que tem salão de jogos, lavanderia, não sei o quê, e tem a área externa. Normalmente o escritório de paisagismo também faz bastante essa questão do estudo do térreo. Então não é só
a parte externa de plantas e tudo mais, mas também a parte de arquitetura junto para entender esse espaço, né? Pode ser alguns escritórios que fazem muito bem isso. Esgotado aqui as nossas questões sobre paisagismo. Não, falta a questão da polêmica também. Tem polêmica no paisagismo? Tem, Tá tem os polêmico, biólogos hein, lá, biólogos jardineiros e... Na verdade, assim, dentro do paisagismo tem outros profissionais de extrema importância, né? Assim como quando a gente estava falando da arquitetura de urbanismo, da arquitetura de interiores, na arquitetura da paisagem, que é como o Cal gosta de falar, né? O arquiteto da paisagem, que é o caso do arquiteto paisagista. Ele é necessário outros profissionais como os agrônomos, né, os biólogos, desculpa. E esses dois profissionais, muitas vezes eles acabam fazendo assim, como por exemplo a gente citou dos engenheiros, também algumas funções como o do projeto paisagístico, né? Então a polêmica está aí, a polêmica está na profissão também, assim como do designer de interiores, a profissão do paisagista, que aí ele envolve pessoas que são de formação, né, de biologia, engenheiros agrônomos, quem fez especialização, né, tem algumas especializações na área, mas o próprio CAL e a Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas, eles discordam de certa maneira porque eles consideram que o profissional de arquitetura ele tem uma formação que o possibilita de fazer, de projetar, né, de fazer o projeto de paisagismo. Enfim, entra de novo naquela mesma questão que a gente citou do designer de interiores, porque existem especializações, existem cursos técnicos, né, de paisagismo, abordam isso, e aí eu acho que vai de novo naquela história que eu levantei lá atrás. Mas assim, eu acho que é fundamental o trabalho desses três profissionais juntos para um projeto paisagístico ficar no seu melhor, de melhor qualidade, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas dúvidas se ele sem uma especialização, algo assim, ele consegue realmente fazer um projeto de paisagismo, né? Na prática, a teoria é outra, né? Na prática é outra. Eu penso que de todos os que a gente viu aqui, talvez o paisagismo seja o que mais tenha uma especificidade que necessidade mais longe, né, do que a gente aprende na faculdade, né? Que é realmente lidar com uma espécie viva e tal. E, como você diz, é um biólogo, né? Se você colocar uma formação de biólogo, de arquiteto e comparar, são coisas completamente distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eles se misturam nesse momento aqui. Sim, sim. Então me parece que o paisagismo seria que, no caso do profissional arquiteto e urbanista, teria que buscar mais fora da caixa dele possível para conseguir ter elementos aí. De novo, quando é uma escala residencial, o arquiteto paisagista, porque ele tem o conhecimento, para ter, né, o conhecimento em relação às espécies vegetativas, como elas se comportam e tudo mais. Então, num projeto em escala residencial, a necessidade de um engenheiro, não estou dizendo que não tem, mas de um engenheiro, agrônomo e de um biólogo, isso fica um pouco... Agora, quando a gente vai falar de um parque, é algo que o profissional de arquitetura é de extrema importância, aí também esses dois não podem ser excluídos de forma alguma, né? Muito bem. Esgotadas as polêmicas, Satoshi? Sim. Item 4, patrimônio histórico, cultural e artístico. E aqui eu acho que só vale a pena salientar a primeira. Os outros como assim só a primeira? São meras repetições, né? Mas o primeiro vale a pena porque só ele dá uma amplitude do que realmente seria esse patrimônio histórico, cultural e artístico, né? Aí o item A, no caso, projeto e execução de intervenção no patrimônio histórico, cultural e artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, práticas de projetos e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades. Bem simples fazer essa parte aí. Na verdade ou seja, o que ele diz aqui? Ele pegou as outras 3 atribuições anteriores e resumiu numa frase. O patrimônio histórico, cultural e artístico, na verdade, ele atua sobre todas as outras funções, mas não de maneira a produzi-las, né, mas a restaurar, manter, enfim, conservar, né? Então, tanto aí ele fala aqui sobre
por exemplo, um monumento que tem um processo paisagístico grande, monumentos históricos, edifícios históricos, ele não executa, ele não constrói essas coisas, mas ele faz intervenções pontuais, ou enfim, ou de até 0 a 100% de modificações, dependendo do grau de tombamento disso, né? E ele, de maneira que conserve, que restaure, que faça a manutenção. Ou até para analisar e ver se vai ser tombado. Para ser tombado ou não. Eu acho legal fazer até uma analogia com a própria profissão dos artistas plásticos que fazem, mas aí no caso de uma obra de arte. Então, se a gente tem que fazer a recuperação, né, o restauro de um quadro de, sei lá, Leonardo da Vinci, vamos supor, vão chamar um artista plástico, justamente porque ele sabe, também não vai ser qualquer um, vai ser aquele, né, aí a pessoa vai se especializando, assim como o próprio arquiteto vai se especializando nessa área, mas aí ele vai saber como que era, ele estudou a técnica, como que era lá atrás, como que era a mistura da tinta, para poder fazer o mais fiel possível, a mesma coisa, um restauro, uma recuperação de um edifício histórico, enfim. É isso aí. Bom, esse foi o quarto item. Eu acho que já podemos passar por quinto, que é planejamento urbano e regional. Aqui ele resume, na verdade, em um item. Eu vou ler esse único item, por ser só um, acho que é rápido. Coordenação de equipe multidisciplinar de planejamento concernente a plano ou traçado de cidade. Plano diretor, plano de requalificação urbana, plano setorial urbano, plano de intervenção local, plano de habitação de interesse social, plano de regularização fundiária e de elaboração de estudos de impacto de vizinhança. Então, esse planejamento urbano, como se pode ver aqui nesse item, já é uma escala um pouco maior, né? De plano diretor, de estudo de cidade, né? Está falando de impacto de vizinhança, por exemplo. Então, vai construir um grande edifício num ponto estratégico no centro da cidade, tem que ver o que aquilo ali vai interferir no entorno. Como seria a necessidade para compensar a questão viária e tudo mais. De barulho, né? De meio ambiente, de vegetação, tudo mais. Me chamou a atenção esse porque até eu achava que era um foco muito mais do engenheiro de trânsito, né? Que existe engenheiro de tráfego. Esse braço. E aí até me gerou uma surpresa, porque eu realmente, apesar de saber que até pouco tempo atrás saiu uma nova lei, né? Que diz que ninguém pode fazer uma ponte sem um arquiteto. Né? Então, de novo, entra nessa questão, né, do pensar ali do viário da cidade, mas isso não, eu achava que ficava mais mesmo deixa lá para os engenheiros Então, mas o que me vem na mente, de novo, é aquela diferença ou melhor, aquela complementação entre as duas. Mas é que aqui ele coloca como coordenação de equipe multidisciplinar, ele coloca esse monte de coisa. Então isso que eu ia falar. A visão ampla do arquiteto nesse aspecto, certo. Na verdade, planeja a questão toda e vê onde é que estão as deficiências para o engenheiro de tráfego fazer uma conta mais fina do tamanho da via, como ela vai ser. Eu acho que acaba entrando aí a nossa formação de urbanista, né? Então, sim, acho que é mais nesse sentido. Está muito conectado, inclusive, ao urbanismo, né? Bom, vamos para o último ponto aqui, que é o sexto grupo, melhor dizendo, de conforto ambiental. Do que se refere o conforto ambiental? Refere-se a... Se o sofá está confortável, se a cadeira está com... Se a pessoa está feliz. Nossa, o arquiteto podia projetar muito. Quase isso. Que estofada a gente usa. Quase isso. Mas é também isso. Não é? Também. Ele fala sobre projetos de acessibilidade, né, de ergonomia, ele fala sobre iluminação, que está totalmente ligado ao conforto realmente dos ambientes. Então, esses projetos, principalmente projetos de acessibilidade e ergonomia, tanto numa escala de edificação como na escala urbana, né, de praças e enfim, e projetos de iluminação também, tanto de escala de edifícios quanto em escala urbana. Iluminação natural. Iluminação de vias. Iluminação, ventilação. Iluminação. Acho que no geral. Né? Eu acho, não sei vocês, mas pra mim isso teria que estar dentro dos outros grupos. Eu acho que não é um grupo separado. Acho que isso é. Você não vai fazer projetar uma arquitetura sem pensar no conforto ambiental. Não, eu acho que, na verdade, esse grupo surgiu porque tem muitas especializações, né, da área. Para poder ser talvez um projeto complementar quando você precisa por exemplo, questão acústica num auditório, alguma coisa assim, provavelmente vai ter a ligação mais nessa área da especialização do conforto ambiental. Porque eu ia comentar o seguinte, nesses 6 grupos,
em alguns deles a gente tem que pensar numa escala extrema. Por exemplo, esse grupo Extrema. numa escala muito grande, né? Extrema de grupo. Extrema não talvez não é o melhor. Grandão. Escala grande, escala grande. Bem maior de grande. Não, se você pensar aqui... Brincar de Deus, fazer um novo planeta. Tipo o que Neymar fez na cidadezinha, não. Não, exatamente. Se você pensar... E o Satoshi que gosta de polêmica, né? Não, mas... Cidadezinha. Não, mas se você pensar no conforto ambiental, por exemplo, numa escala dessa, você procura um escritório específico fazer isso. Não, perfeito, concordo. Vai ter um cara que vai cuidar do mobiliário urbano, então vai ter um escritório que eventualmente vai desenhar tudo isso. Um outro escritório vai desenhar toda a questão da paisagismo. Perfeito, e a questão também hoje só de acessibilidade. Tem exatamente. Quando a escala cresce, isso vai fazendo sentido, esses grupos, né? Mas numa escala de uma residência, de uma coisa pequena, não faz muito sentido. E só lembrando que todas essas atribuições, quando você vai no CAL lá gerar um RRT, para quem não sabe, registro de responsabilidade técnica, que é obrigatório, que é obrigatório você emitir para qualquer serviço que você estiver fazendo dentro da área da arquitetura, dessas 6 atribuições, ele existe realmente essas 6 opções e as subdivisões dela para você poder determinar o que você está executando e o que você está se responsabilizando. Então, se você é arquiteto e vai fazer um projeto de alguma coisa e o cliente pede, não, mas faz um RT de obra, não sei o que. Não, se você fizer o projeto, se responsabilize pelo projeto, não se responsabilize pela obra. Então, muitas pessoas acham que um RT vai servir para tudo. Não, se responsabilize pelo que você realmente executou, que tem muitas subdivisões ali. Verdade. Lembrando que o que a gente falou aqui é de exclusividade do arquiteto, né? E as outras coisas que a gente também pode fazer, que é de uso compartilhado, aí é outras questões. Eu ia falar exatamente isso. Mas já esses daí a gente já acaba... Já compartilha? Compartilha. Só para ler isso que o Satoshi falou, eu vou ler como diz aqui no campo. Artigo 3º. As demais áreas de atuação dos arquitetos e urbanistas constantes no artigo 2º da Lei 12.378, que é essa daqui que a gente leu, existem mais coisas, né? Que não lhes são privativas, nos termos do artigo 2º desta resolução, constituem áreas de atuação compartilhada entre profissionais da arquitetura e urbanismo e outras profissões regulamentadas, como engenheiros e paisagista. Eu queria... Interiores. Designers. Eu queria, na verdade, sim, eu acho que eu não tenho uma posição do tipo, sou a favor, sou contra, essa coisa de, profissões essas que são geradas a partir dessas áreas, né, que a gente falou agora, desses grupos, na verdade. Mas me ocorreu que a gente até estava conversando um pouco antes aqui sobre a profissão, de novo, não estou querendo comparar se cada um é uma coisa, mas a profissão de médico, né, e aí acaba que eles fazem assim, analisando muito do que o próprio CAL, ou mesmo que nem eu citei a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, eles entendem que a formação toda que a gente tem durante a graduação, ela lhe dá uma base para qualquer uma dessas áreas e, portanto, essas atribuições são para os profissionais de arquitetura e urbanismo. A mesma coisa que a gente pensava, vamos supor, o médico faz lá os seus, que a gente estava falando, né, 4 anos, depois tem as residências e tal, e aí ele se especializa, e aí amanhã sai um curso só de dermatologia, ou um curso só de ortopedia. Eu sei que as questões relacionadas à medicina são totalmente diferentes em relação, mas eu quis fazer essa analogia pra gente aqui ter uma... Não sei o que vocês pensam em relação a isso, né? O médico, teoricamente, ele faz toda uma formação geral para depois se especializar. E o caso que você está falando é se um cara só se forma no curso técnico de interiores e ele não fez a geral para depois. Não, hoje até tem uma graduação, como o Satoshi citou, já até tem uma graduação só de designer de interiores. Não, já tem há um bom tempo. Hoje, né, tipo... mas é recente, é dos anos 2000 pra cá. Sim. Acho que não é tão antigo assim. Não sei, eu acho que tem aí uma questão muito
latente, principalmente dentro da nossa profissão, né, que até a gente citou já algumas vezes que algumas pessoas consideram uma formação generalista, né? Então, a se pensar se é uma formação que pode ser já antecipada essa especialização, porque às vezes tem gente que fala, eu não vou fazer um curso inteiro de graduação de arquitetura, porque eu já sei que eu quero trabalhar como designer de interiores. Eu sei que ele tem as suas limitações também, que a gente acabou de discutir aqui, mas não sei, eu acho que são adequações, são coisas que vão surgindo que a gente, como próprio profissional da área, tem que discutir, tem que repensar algumas coisas. Não sei o que vocês pensam em relação a isso, não sei. Eu enxergo que tem algumas áreas, algumas das áreas que a gente citou, dos grupos, que eu acho que o cara vai ser muito bom, mesmo sem fazer o curso de arquitetura e indo direto para a especialização. Fazendo a mesma comparação, seria o que você falou, o cara não fazer medicina e fazer só dermatologia, ou só alguma área especializada dentro da medicina. Então, eu acho que dependendo da área, sim, pode ser que a gente tenha profissionais mais focados naquilo, mas com certeza que tenha responsabilidades limitadas, igual que a gente falou sobre o design e comparado com o arquiteto. Mas eu acho que sim, dependendo dessas áreas que a gente falou, eu acho que vai ter profissionais mais que exerçam melhor a função do que a gente que só fez a visão geral daquilo e a gente pode executar, e alguém que fez a visão detalhada. Isso é legal que você trouxe. Teoricamente, talvez vai fazer melhor, entendeu? Eu sou um crítico ferrenho desse sistema de graduação que nós temos aqui no Brasil, no caso do curso de arquitetura. Eu acho que a gente aprende um pouco de tudo e acaba saindo sem saber fazer nada. Sem aprender nada. Exatamente. Então, não é bem assim, né? Como a gente acabou de ler, a gente leu aqui um curso, uma resolução do conselho que regula a profissão, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que eles subdividem a arquitetura e urbanismo em 6 tópicos, em 6 grupos, ou seja, serão 6 grupos de profissionais distintos que estão capacitados para fazer coisas que podem ser completamente diferentes uma das outras. Eu não vejo como agrupar todos esses 6 profissionais, todos numa graduação de 5 anos, igual para todos. Acho isso causa sérias deficiências. Não, mas eu acho que isso nem acontece. Eu acho que depois da graduação, por mais de atribuição, vai fazer especialização. Então, mas você vai fazer especialização, às vezes, no trabalhar. Isso é uma coisa eu não diria informal, mas é uma coisa não planejada. Não é o, sabe, aquele negócio. Vou te dar aqui uma pá e uma colher, você se vira aí para cavar esse buraco aí. Tipo, é pouco, cara, é pouco. A coisa tem que ser um pouco mais direcionada já. E aí eu penso, né, nas universidades europeias que já tem um padrão diferente do nosso e que me parece ser um pouco muito mais satisfatório, né? Onde essas áreas não são tão próximas a ponto de você poder fazer uma formação tão generalista e poder executar aquilo igual um especialista. Não faz sentido você ensinar para o cara um semestre de paisagismo e querer que ele faça isso tão bem quanto alguém que fez um curso técnico especializado naquela área, a não ser, claro, que a pessoa tenha a oportunidade de ter uma experiência naquilo e se forme meio que se formar pela vida, pela experiência naquela área, não exatamente com um curso, mas eu concordo um pouco com o Samuel. A gente está com 5 anos de formação, a gente tem, sei lá, 3, 4 anos de urbanismo e 1 ou 2 semestres de paisagismo. Então, e você tem a mesma atribuição e você tem a mesma qualidade e você pode atuar nas duas áreas da mesma forma, sabe? Eu acho meio... Se a gente destrinchasse, na verdade, a grade curricular toda e abordasse esses 6 grupos... Samuel, só uma coisa, é engraçado não, né? Não tem nada de engraçado, mas eles falam aí no texto que essas atribuições, elas vieram de uma análise curricular das graduações de arquitetura, então é até um pouco... Exatamente, é bem incoerente. Isso aqui é um atestado de que a grade curricular do curso de arquitetura é uma porcaria. Tipo, é tosco. Porcaria não, ela é bem geral. Ela é bem geral, mas ela é tosca, porque como é que você ensina no mesmo Alguém segura o Samuel. Como é que você ensina pro cara no mesmo curso a ser urbanista e a ser designer de interiores? Mas a gente não sai designer de interiores. Não, mas arquiteto de Satoshi, não adianta falar que a gente não sai, a gente sai, tá escrito aqui que a gente é habilitado pra fazer isso. A gente pode se habilitar, mas a gente nem tem aula disso. Não,
Não, de interiores sim. Não, mas não considero, porque é muito ruim, né? São 2 semestres horrorosos. Você só tá testificando Sim. o buraco, né? Tipo, a tragédia que é. Se a gente fosse aprofundar muito nisso aqui, a gente ia realmente confirmar que a realidade é um pouco trágica, assim. Mas enfim, né? Eu não sei nem por que caminho que se começa a discutir isso, com quem se discute isso, para que possa haver. Estamos ferrados. Estamos ferrados. Mas assim, eu só para resumir a minha questão, né? Eu entendo, usando até o exemplo do médico, acho que é um exemplo melhor. Você dá para o aluno uma formação básica, né? Alguns pilares da formação. Que todas as especificações vão precisar ter, independente. Todo mundo vai ter aquilo ali. A partir de um determinado momento do curso, aí o cara vai ter oportunidade. Ele vai conseguir. A gente está falando de pessoas de 18, 19, 20 anos, já tem consciência crítica. Não. O cara vai conseguir. Bom, vamos admitir que sim. Não, 18, 19 você tá entrando, né? Sei lá, 20, 22, 21 anos. Vai tentar por aí. Então o cara já vai ter uma consciência crítica, já vai entender. E mesmo que ele erre, tudo bem, ele mude depois. Os 3 primeiros anos ele já tem. Que ele erre, deixa praticar aí, putz, errei. Não, mas pode ser errar assim, né? Pô, eu não sei mais ou menos que qualquer, eu acho que é isso. Vai. Putz, não era. Aí volta, vai pro outro. Eu não vou voltar pro começo, né? Eu tenho que fazer outro curso agora. Não, você retoma ali. Enfim, de novo, é uma discussão que vai longe, mas essa resolução local aqui das atribuições, desses 6 grupos, para mim, ele mostra isso. Mostra a fragilidade deste curso de arquitetura e urbanismo, que coloca um monte de atribuições que, na verdade, a primeira está tão distante da última que caberia 3 faculdades diferentes aqui. Mas também eu acho que tinha uma pressão, né, dos arquitetos, paisagistas, interiores, que são focados nisso, que tinha que pressionar de alguma forma o CAL para falar que isso daqui é uma exclusividade do arquiteto, né? Sim. Então, talvez por isso também tenha colocado isso como atribuição exclusiva, sem compartilhar com demais profissionais. Eu acho que vale a pena frisar que eu não acho que isso aqui não deve ser atribuição dos arquitetos. Eu acho que sim. O que eu acho só é que a formação deveria ter focos diferentes e específicos. Sim, né? mas aí não é a questão mas eu não acho que devia tirar isso. Eu entendo que, na verdade, a visão de um arquiteto, ela comporta isso aqui. Ela é importante em todos os itens, né? Todos os 6 grupos aqui. Eu só entendo que no momento da formação, 5 anos do curso de arquitetura, que é igual para todo mundo nesse país, salvo alguma exceção que eu não conheço, se alguém quiser escrever depois, se é algum curso que é diferente disso, né, dos 5 anos normais. Se for tem alguns que são 6, né? Mas é o turno noturno. Eu duvido que seja nesse esquema, por exemplo, você tem uma base e depois tem uma ramificação. Só pela carga horária ser menor por dia. Então eles tentam botar todo mundo aqui. Ó. Os 6 grupos vão entrar nesse aí. É um ano para cada um. Pronto. E aí você escolhe depois o que você vai fazer na sua vida. E, enfim, né? E aí a gente cai no mercado de trabalho. E aí aquilo que alguém comentou aqui. A vida vai ser a sua especialização. Mas, Satoshi, você quis dizer, eu entendi a questão de pressionar o CAL em que sentido? Não, que precisava incluir todos os profissionais, todos os braços de arquitetos que tem, né? Então, para colocar todo mundo na questão aí da resolução aí, das atribuições, precisava colocar todos os profissionais para todos se sentirem privilegiados. Né? Mas eu acho que... O CAL foi criado depois que já tinham muitos arquitetos formados. Então é meio que isso, tipo... o CAL podia até pensar, não, o arquiteto é só aquele que faz isso. Só que aí ia falar, peraí, mas eu me formei aqui. Não, mas você falar de arquitetura, você tá falando, tem mais profissionais que trabalham com arquitetura de interiores do que qualquer outra dessas áreas. Sim. Mas eu acho assim, antes de ter CAL ou não, essas profissões já eram consideradas, esses braços já eram considerados. Mas né? não exclusivo do arquiteto. Não. Um cara que fez um curso técnico de paisagismo, um cara especialista em paisagismo. Não, mas isso continua sendo. Sim, mas teoricamente nessa resolução diz que é exclusivo do arquiteto. Ah, tá, mas aí a gente entra na outra coisa que eu ia falar. Até que o CAL tá num papel e o CAL falar uma coisa, outra coisa é você ir viver no mercado e as pessoas procurarem a pessoa e não tá procurando. Peraí, deixa eu só ver aqui no CAL um minutinho. Ah, não, você não pode. Não, a pessoa tá procurando outro tipo de coisa, tá procurando profissionais qualificados, profissionais, enfim, ou alguns só olham a questão de valores, né? Então eu acho que assim, tudo bem, tá bonito aí no papel, tá falando o que é, mas não condiz com a realidade. Então, será que vale
só o que está escrito no papel, ou a gente tem que repensar Com certeza repensar. Sempre. O que está no papel é uma diretriz, é um caminho básico. Então, mas é muito inocente dos profissionais de arquitetos, ao meu ver, falar, tá escrito aqui. E aí entrar de frente, que acontece em alguns casos, de atrito com os profissionais, por exemplo, designer de interiores. Não, você não pode fazer isso porque eu que... Entendeu? Então, não sei, a mim fica uma coisa, às vezes, que até acaba sendo... Não diz nada. Pra mim, isso não acaba não dizendo nada. Acho que o Cal tá falando que você pode fazer isso, que você tem que se sentir capaz e capacitado pra fazer aquilo. Então, fala que eu posso assinar como paisagista, beleza, eu não vou fazer nada como paisagista se eu não estudar e me sentir capacitado para isso. Também, é claro. Que fazem isso também. Mas eu digo que o Cal, ele é muito novo, né? Tem muito ainda. Muito a aprender. Muito a aprender. É um menino. Mas assim, eu acho que a nossa, dentro da profissão, tá precisando. O conselho ele é muito importante. E para mim, eu não acho que só o escrever é o suficiente. Eu acho que ele tem que repensar. Então, talvez. Como a gente inicia essa questão da grade curricular das graduações? Será que é por aí? Como que a gente reformula essa profissão em vários sentidos? Porque ela precisa ser totalmente, ao meu ver, reformulada no sentido do início lá na graduação, de como ela é no mercado, de como ela é vista, de como nós atuamos, nos colocamos, nos vendemos, enfim. Então, acho que talvez o Cal, eu tô pegando ele para Cristo, mas é porque ele nasceu, eu acho que como um conselho que poderia fazer esse papel e não simplesmente como o CREA já fazia e que outros conselhos fazem, que é só colocar num papel e quem quiser segue o papel, quem não quiser, paciência. Concordo. Não, mas eu acho que a gente não tá pegando o Cal para Cristo, não. Isso é bom, o pessoal do Cal estiver ouvindo aí, não leva a gente a mal, não é nada pessoal, é uma crítica construtiva, tá? E a gente, mas é isso, tem que melhorar mesmo, tem muita coisa. Inclusive tem gente que pensa o seguinte, não, mas a arquitetura é uma coisa muito ampla, é legal, dá pra fazer tudo. Cara, desculpa, mas isso pra mim não é um benefício. Não da maneira como né, como a gente estuda e como a gente aprende a profissão. Isso acaba virando contra a gente mesmo, vira uma arma contra os arquitetos depois. Porque o mercado secciona tanto, e aí você vai ter que se encaixar num lugar, mas a tua formação não foi direcionada para esse lugar, e vira aquela zona, né? É que de repente o CAL não devia ser um CAL único, né? Talvez o CAL deveria ser específico para cada área ali, né? Sim, para você seccionar o CAL, você tem que seccionar a formação também. Então, mas de repente... Não, eu acho que seccionar não é um problema, né? Sim. Eu acho que de repente, sei lá, fazer tipo um OAB que você faz prova para determinado tipo de atribuição. Você fala, eu quero essas atribuições, então vamos fazer um teste, uma prova, alguma coisa assim, para ver se você está apto a essas atribuições. Desde que a graduação também te prepare para aquilo. Não, sim. Praticamente todo curso de direito te prepara para qualquer área que você vai prestar na OAB. Sim, desconsiderando graduação, mas se tem aquelas atribuições, você fala, estou apto a isso, você faz uma prova, um teste, alguma coisa assim, você está aprovado, acabou, não tem outras questões. E aí ser seccionado, eu acho que não tem problema. Sim. Eu acho que inclusive o Saltas falou de um tema que eu acho que pode ser um tema do nosso podcast, que esse vai dar polêmica. Quem é a favor de a gente ter um exame de ordem? Todo mundo é a favor. Todo mundo, quase. Eu acho, porque você começa a filtrar quem tem competência no mercado, pelo menos na teoria, quem tem competência no mercado. Tá, são cenas dos próximos capítulos. Não, a última eu vou deixar no ar, Satoshi, a última pergunta. Se todo mundo é a favor, como é que ia fazer com aqueles que já são formados e com os que estão se formando? Você ia fazer o teste para todo mundo? Todo mundo faz prova. Não, mas são coisas diferentes, né? O cara que tá atuando no mercado há 30 anos é diferente do cara que tá se formando. Ué? Então, para quem tá 30 anos no mercado, a prova vai ser uma baba. Para quem tá saindo da faculdade, a prova talvez seja difícil. Mas não era pra você responder, Satoshi. Deixar no ar. Corta aí na edição. Coloca a vinheta em cima. Se você discorda de algum de nós aqui, pode escrever aí. E a gente vai tentar trazer novos temas com discussões aqui que possam gerar alguma coisa, né? Pelo menos Inclusive o tema desse episódio vai ser ordem e progresso. Eu quero saber se para quem não é arquiteto, se agora ficou tudo claro. Ficou super.
A gente vê o negócio do carro, nada do que tá no carro 4. Bom, mas acho que é isso aí. É isso aí. Encerramos os 6 itens. Danilão. Valeu, galera. Acho que é isso. Se vocês quiserem sugestões, críticas, mandem no nosso e-mail podcast.arq2p@gmail.com ou pelo Facebook arq2p ou Instagram podcast_arq2p. Mandem comentários, sugestões de temas e como o nosso amigo... Qual é o nome dele? Fabuga. Como o nosso amigo Fabu. Não é que arroba Fabuga? Não. O menino tem Instagram. Vocês estão com. Tá, porque ele tem arroba, né? É verdade. Vamos marcar ele no áudio. Fabuga. Não tem arroba mesmo? No negócio Só se marcar. Mas não é tem arroba. Mas não dá pra marcar no áudio. Não marca. Quem tá falando de marcar no áudio? Você aí. Não, cabeção, lá no Instagram, mano. É isso então, valeu galera. Até semana que vem, abraço. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Não, é que é difícil falar do CREA, que eu não lembro exatamente onde terminava o limite. Foi até aí nesse período que teve aqueles mitos de arquiteto pode projetar até 4 andares, 3 É o andares. famoso limite do humor. É.